E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Edmilson Paixão e vocês estão no canal Arte e Ciência. Pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Arte e Ciência. Se estão gostando dos vídeos, não deixe de se inscrever no canal e de curtir os nossos vídeos, certo? Hoje nós vamos falar sobre pressão máxima de vapor, mais exatamente sobre isoterma de Andrews, de Thomas Andrews. Vamos entender um pouquinho sobre isso aí. Pessoal, então vejam aí na tela dois gráficozinhos para a gente representar um pouco do experimento feito por Thomas Andrews. Esse experimento ele foi feito aqui com CO2, certo? Mas é claro que Thomas Andrews fez experimentos com outras substâncias, com a água, por exemplo. Depois a gente vê um exemplozinho com a água e com o CO2, comparando os dois. Porém, aqui a gente vai apenas pegar o exemplo feito com o CO2. Então, para a gente entender um pouco, imagine o seguinte. Thomas Andrews ele fez um experimento com uma temperatura constante. Ou seja, a temperatura aqui ela não muda, ela é constante. Esse experimento você vai basear no seguinte. É preciso pegar uma quantidade de CO2 e colocar em um êmbolo fechado. Essa quantidade de CO2 estaria no estado de vapor e teria um certo volume. Então aqui em A, na primeira figura do êmbolo, isso aqui é um êmbolo, né? Um êmbolozinho. O que acontece? Na primeira figura do êmbolo, em A, eu tenho apenas vapor. Neste momento, você vai ter aqui um volume dessa quantidade de vapor, correspondendo a uma pressão aqui no eixo Y. Ok? E a partir do momento em que eu vou diminuindo o volume desta quantidade de vapor, de CO2, vai acontecendo o seguinte, ó. Veja que em B, nós comprimimos aqui o volume, esmagamos, né? Empurramos aqui o êmbolo, fechamos ele, e a quantidade de CO2 que tinha aí no estado de vapor, ele foi, de certa forma, comprimido, foi sendo esmagado, suas moléculas foram sendo esmagadas uma na outra. O que aconteceu? Quando eu diminuí o volume, em B, veja que a pressão ela aumenta, correspondente a ele aqui no eixo da pressão, ele aumenta um pouco. E aí, pessoal, o que aconteceu? Depois, continuou ainda exercendo esta pressão, diminuindo o volume. Ao diminuir o volume mais ainda, a gente chegou aqui em um ponto C. Chegamos aqui em um ponto C. Ao chegar em C, percebemos que de C até E, a pressão não mudou mais. Chegou uma pressão aqui, ó, chamada aqui de F, certo? Este F aqui é chamado de pressão máxima de vapor, que é exatamente isso que a gente está estudando aqui, ó. A pressão máxima de vapor é dado por este F, certo? Esse é o ponto principal hoje para a gente entender aqui no gráfico feito, nos experimentos feitos por Thomas Andrews. O que acontece a partir daí? A partir daí, de C até E, a substância, no caso o CO2, ele começa a chegar a um ponto em que não consegue mais se comportar só como vapor. Começa a se formar dentro deste êmbolo umas partículas em forma de líquido, já com as substâncias, os átomos delas, as moléculas, uma próxima das outras. E com isso, você tem aí uma saturação. Aí a gente chama que nessa parte aqui, ó, onde eu tenho a pressão máxima de vapor, esta quantidade de CO2, a substância está saturada, certo? Então você pode dizer aí que ela está saturada. Isso é outro ponto importante no processo do esquema aí feito por Thomas Andrews. Então, em D e em E, nós temos aí uma saturação, ou seja, uma mistura de vapor com líquido dentro dessa substância, dentro desse recipiente. O que foi que aconteceu? A partir de E, veja que a pressão, de repente, ela mudou drasticamente, né? Enquanto você saiu de E para chegar até F, o volume que diminui foi muito pouco, mas a pressão ela aumentou muito. Ou seja, você precisa aqui agora, a partir do momento que começa a saturar, aí vai chegar um ponto que a saturação ela também não suporta, porque você começa a aumentar, a diminuir o volume, esmagando, diminuindo o volume. Quanto mais se diminui o volume, as moléculas se aproximam. As moléculas, ao se aproximarem, significa que todo esse vapor tende-se a transformar em líquido. E aí chega no ponto E e não aguenta mais vapor e líquido, o processo de saturação acaba, e aí você tem agora a parte que é totalmente líquida. Então, de repente, ele transforma em líquido. Quando chega em E, ele pula para líquido, que é aqui, ó, toda essa parte de F, e já no finalzinho aí, no início, né, de F, no finalzinho de E, ele já é líquido. Então,
Quando se transforma em líquido, aí, para você conseguir, velho, variar mais alguma coisa aí, é muito difícil. E o que acontece? Você varia pouco volume, mesmo com pressão altíssima. Por mais que você aumente a pressão, aí o volume vai ser variante pouquíssimo. Por quê? Porque você não consegue mais. As moléculas estão muito próximas umas das outras, certo? Esse foi o primeiro tópico, o primeiro experimento a se observar em relação feito por Thomas Enders. Agora, nós temos aqui um ponto a se observar no segundo gráfico. Veja que no segundo gráfico, nós temos aqui o volume novamente em V e nós temos aqui a pressão P. O que acontece? Veja que eu tenho vários valores aqui. Ó. Eu tenho 10 graus, 15, 20, 25, 32 e 45. O experimento feito aqui por Thomas Enders, a gente pode adotar aqui como sendo a 10 graus Celsius, né? Porém, pode ser feito com outras temperaturas. Agora vamos imaginar o seguinte, o próprio CO2. O próprio CO2, a 10 graus, ele consegue fazer uma saturação aqui, ó, que é essa linha verde. Essa linha verde é a mistura de líquido com vapor. Quando a gente aumenta a pressão, quando a gente aumenta a temperatura para 15, veja que a linha verde diminui. Quando você aumenta para 20, diminui mais ainda. Quando você aumenta para 25, vai diminuindo. Chega a um ponto, 31 graus, e quando você chega a 31 graus, eu só tenho aqui um pontinho nessa curva azul. Essa curva azul, ela é a curva limite aí de saturação. Veja que nesse pontinho aqui, ó, a gente vai chamar de ponto C, e ele vai ser um ponto crítico. Vai ser aqui ponto crítico. Este ponto crítico, ele tem uma temperatura relacionada, é a temperatura crítica. Então, o 31, ele é uma temperatura crítica. Por quê? Porque veja que no ponto C, a substância, no caso o CO2, ele sai de vapor e não tem saturação. Ou seja, não tem mistura de vapor com líquido. Então, se não tem mistura de vapor com líquido, automaticamente ele passa de vapor para líquido, sem ter aquela mistura, aquela parte de saturação, certo? Ou seja, se a substância estiver a uma temperatura que passe pelo ponto crítico, ela não tem saturação, ela já passa direto de vapor para líquido. E se a temperatura estiver acima, no nosso caso aqui 45 graus, aí ele não consegue passar do seu estado de vapor para o estado líquido. Aí, neste momento, a gente diz o seguinte, que essa substância ela não é mais nem vapor, porque o vapor ele consegue ser transformado apenas com a aplicação da pressão. Já quando está acima dessa temperatura crítica, que é o C aqui, o ponto, essa temperatura referente à crítica, se estiver acima dela, ele já é gás. Então, deixa de ser vapor para ser gás, certo? Então, um gás, ele é uma substância em que esteja no estado gasoso, né? É um gás, mas que ela esteja acima da temperatura crítica. Se estiver acima da temperatura crítica, ela não consegue fazer o processo de liquefação. No caso do vapor, a condensação, né? Se é gás, a gente chama de liquefação. Então, ele não consegue fazer isso apenas com a alteração aí da pressão e do volume. É preciso outras coisas para que isso aconteça, certo? Vamos dar uma análisezinha melhor comparando o gráfico entre CO2 e água. Aí fica melhor para a gente entender um pouquinho. Acompanhe aí. Pessoal, no nosso gráfico aqui, nós temos o seguinte. O CO2, como nós falamos. E aqui no nossa segunda figura, nós temos a água. Então, observe, o CO2 está aqui em atm. A 1 atm, a nível do mar, eu tenho aqui menos 78, mas eu vou colocar umas observações aqui para vocês entenderem melhor. Então, nós temos estado líquido aqui. Aqui nós temos estado sólido. Aqui nós temos estado de vapor. E a partir desta linha aqui para o 31, o estado já é de gás. Certo? Então é preciso entender um pouquinho essa diferença. Se eu estou falando do CO2, o CO2, veja aqui o 31 graus que nós falamos há pouco, está em C, no ponto crítico. Então, até a 31 graus, o CO2, no seu estado de vapor, ele consegue se transformar em líquido.
Como? Variando aí a pressão, variando o volume e a pressão. Quando passa de 31 graus, aí ele já é gás. Eu precisaria, para transformar, ter que mudar muito a pressão e a temperatura. Aí já não envolve, já não consegue mais fazer essa liquefação, certo? Vamos imaginar agora a água, que é uma substância muito utilizada por nós, né? Que é mais fácil de compreender. A água, nós vamos colocar aqui a pressão, e aí eu vou utilizar algumas unidades diferentes. Se eu tenho 760, eu vou utilizar mmHg, no caso, milímetros de mercúrio. 760 nós já vimos que é igual a 1 atm, é nível do mar. Então veja que a nível do mar, aqui ó, a água ela consegue se transformar de líquido para vapor a 100 graus. Ou vapor para líquido. No nosso caso aqui, como estamos falando das isotermas de Andrews, a gente falou de um processo de pressão máxima de vapor. Então a gente está imaginando o seguinte, qual é a pressão máxima que a água tem para estar no seu estado de vapor. Eu teria aqui uma pressão de 760 milímetros de mercúrio a uma temperatura de 100 graus, certo? Estaria no seu estado de vapor. Então, pessoal, observe o seguinte, olha, se eu tenho a água a uma temperatura de 374 graus, veja que ela está correspondendo aqui no gráfico ao ponto crítico. A água estaria no ponto crítico, é o ponto em que ela está vapor e se transforma bruscamente em líquido, certo? Vapor para líquido. Só que veja que a pressão não é uma pressão qualquer, é 217,5, só que aqui é atm. A nível do mar é 1 atm. Então imagine a comparação de 217,5 atm atmosférico. Isso é muita coisa. Então eu precisaria de uma pressão de 217,5 atm para transformar o vapor de água em líquido. Só que é o seguinte, isso é o ponto crítico, é até o máximo que eu consigo fazer isso. A partir daqui já não é mais vapor, ele é gás. Então a partir daqui eu não consigo mais transformar o gás de água em líquido neste processo, certo? Ele não é mais possível fazer isso. Nós temos aqui então no 2 o ponto crítico, aqui ó. Beleza? Pessoal, sobre isotermas de Andrews, é isso aí. Eu aguardo vocês nos próximos vídeos.